Shalom, shalom, bom dia, tudo bem? Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em mais um livro da Palavra de Deus. Agora o livro de 1 Samuel. Nós finalizamos o livro de Ruth. E agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e dar início a mais este livro. 1 Samuel, capítulo 1, vamos falar de uma mulher muito conhecida, Ana, mãe de Samuel. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e de todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Nós vamos dar uma pausa aqui no versículo 18, porque para a gente pegar esse gancho aqui dessa parte que fala de que Ana ela estava sendo ali atribulada, Ana estava sendo perseguida por Penina, que naquela época se podia ter mais de um casamento. Na nossa cultura não é permitido, mas naquela época era permitido nesta cultura. Então Eucana, ele tinha duas mulheres, uma era estéril, não podia ter filhos, e isso era sinal de vergonha
para as mulheres de Israel. E Penina, ela era muito fértil, mas também ela era muito opressora, muito rival. E ela ficava jogando na cara de Ana, humilhando ela, porque ela não tinha ali como dar um filho para seu marido, porque Penina também havia percebido que Eucana amava mais a Ana. Ele dava mais carinho para Ana do que para Penina. E o que Ana fez? Ana foi até a presença do Senhor, o que muitos estão deixando de fazer hoje, quando vem uma dificuldade, é ao invés de correr para os pés do Senhor, muitos decidem não ir. É ao invés de buscar mais ao Senhor e de se constranger e de se humilhar e de se render aos pés do Senhor, muitos fazem o contrário, deixam de fazer isso. Então Ana foi até a presença do Senhor, se humilhou a ponto de parecer que estava embriagada porque ela não tinha mais nem voz para falar. Então ela só balbuciava as palavras e o homem, no caso Eli, o sacerdote, não entendia o que ela estava falando, por isso achou ela embriagada. E muitas das vezes acontece assim conosco. Nós não sabemos, nós não temos nem o que falar, a gente só chora diante do Senhor, mas eu quero te dizer que as nossas lágrimas não estão sendo derramadas em vão. Não estão sendo derramadas em vão. O anjo do Senhor vem, colhe e apresenta, junto ao Pai. Como diz a palavra, eis que tem um Espírito que intercede por vós com gemidos inexprimíveis junto até a presença do Senhor. Então, faça um voto com Deus, se humilhe diante do Senhor, que a gente possa fazer exatamente como Ana, correr para os pés do Senhor. Seja qual dificuldade estejamos enfrentando, vamos correr até a presença do Senhor e não o oposto, se afastar dele, dizendo, eu sou crente, eu sou assim e passo por isso. Assim como a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Onde está o teu Deus? Muitos talvez estejam falando isso para você, talvez por uma porta que não se abriu, talvez pelo sonho que ainda não aconteceu, talvez porque você ainda não conseguiu trocar de emprego, talvez porque você esteja sofrendo com o seu casamento, por um marido que talvez seja alcoólico. Não sei qual é a sua dificuldade, mas não faça como a mulher de Jó. Muito pelo contrário, faça como Ana. Há um louvor que diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos nos humilhar diante do Senhor, porque se nós nos humilharmos diante do Senhor, ao seu tempo Ele nos exaltará. Nós estamos ouvindo aqui, umas vozes, são dos meus filhos, porque estão em semana de prova, então largam mais cedo, e aí, não temos como controlar as vozes das crianças. Estão em outro quarto, mas a gente consegue ouvir aqui a voz deles. Mas glória a Deus, porque filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, que você possa meditar nessa palavra, que você possa compartilhar. Convide mais 10 pessoas aí para meditar no livro de 1 Samuel juntamente conosco. Amém? Vamos abençoar vidas através da leitura da palavra de Deus. Fique com Deus. Shalom, shalom.